Oi pessoal, meu nome é Eulógio Martinez, eu fiz minha formação em São Paulo, hoje eu moro em Florianópolis, tenho uma clínica em Florianópolis, tenho um relacionamento bem grande com a parte cirúrgica da face e fiquei muito honrado com a possibilidade, com o convite de ajudar vocês, estudar junto com vocês alguns tópicos aí que a comissão do curso de vocês me convidou, principalmente sobre essa parte de plástica facial, de rinologia. Então vamos tentar ver isso como um estudo em conjunto e até um preparo, um facilitador do estudo individual de vocês, tá? Esse tema agora é cefalometria, e a cefalometria ela aconteceu 36 anos mais ou menos depois do advento da invenção do raio-x, né, por Röntgen. Então, 1895 teve a invenção da radiografia, em 31, assim como aconteceu com o resto do corpo todo, as pessoas começaram a ver pontos anatômicos e distâncias entre esses pontos, e planos e ângulos, e assim foi com a cefalometria em 31. Então, como que é um padrão de uma cefalometria? O lado esquerdo do rosto fica encostado no filme, com a boca fechada, os dentes em oclusão e toda a musculatura peribucal em repouso. A cabeça ela é colocada horizontalizada em relação ao piso, então ela fica paralela ao piso e a 1,52 metros da fonte geradora de raio-x. Esse é o padrão normal. Eu já vou começar, como a gente vai falar sobre cefalometria, o que é essa linha de Frankfurt? Então a linha de Frankfurt é a nossa chave horizontal, é o nosso plano horizontal. Para você saber se essa pessoa está absolutamente reta, você vai alinhar a cabeça dela. Então ela pode estar com a cabeça um pouco para o alto, a cabeça um pouco para baixo. Para você saber que ela está horizontal em relação ao piso, nós vamos usar isso para várias coisas, ela tem que estar, a gente se baseia na linha de Frankfurt. A linha de Frankfurt tem que estar paralela ao piso. Para lembrar de Frankfurt, vocês vão lembrar de Frankenstein. Então você vai imaginar um cara com uma rolha na orelha e uma cicatriz embaixo do olho. Qual que é a linha de Frankfurt? Ela vai do meato até a órbita inferior. A gente vai ver isso mais para frente com mais calma. Ah, mas esse é o padrão. Mas o exame só pode ser feito no padrão? Não, nem deve. Para vários momentos a gente precisa de algumas variações desse exame. Por exemplo, se eu quero avaliar via aérea e tecidos moles, talvez eu queira fazer uma manobra de Miller. Talvez eu queira pedir para o paciente tapar o nariz, fazer uma pressão negativa para eu ver o colabamento em imagem desses tecidos moles. Talvez eu queira, planejando uma cirurgia ou pensando até num aparelho intraoral para tratamento do ronco, dos distúrbios do sono, eu posso pedir para o paciente fazer um prognatismo. Quando eu vou avaliar via aérea, o que eu faço? Eu peço para o paciente fazer um bochecho, uma deglutição e uma inalação com uma expiração forçada de bário. Então, quais são as indicações do exame? Olha, pode ser para apneia obstrutiva do sono, para os estudos dos tecidos moles, do arcabouço e do esqueleto, e até para o tratamento, da possibilidade de tratamento de aparelho intraoral. Para as cirurgias ortognáticas, nas questões congênitas, nas cirurgias estético-funcionais da face, onde eu vou ter uma cirurgia ortognática por alterações de terço médio, de angulações, prognatismos, retrações de maxila, juntamente com a parte estética, e por questões puramente estéticas, e a gente vai ver como que acontece cada uma dessas medidas. Então a cefalometria ela é basicamente o estudo dos pontos, dos planos e dos ângulos do crânio. Então vamos começar vendo, eu sei que vai ser bastante informação, vão ser vários nomes. Eu vou tentar repetir esse nome várias vezes e simplificar para quando que vocês estudem até sozinhos, vocês tenham uma facilidade que isso já apareça com uma lembrança maior e vocês... O que eu gostaria é que vocês conseguissem imaginar, para caso caia uma questão, vocês consigam mais ou menos imaginar para tentar acertar essa questão, não só decorando todos os ângulos e todos os planos. Tá bom? Então vamos começar com alguns pontos. Olha lá o que a gente tinha dito. Lembra da linha de Frankfurt?
Então, se eu tenho essa linha de Frankfurt, ó, ela passa embaixo da órbita, né, na margem inferior da órbita, ela passa acima lá do meato. Então, essa daqui é a nossa linha horizontal. Depois, em vertical, a gente sempre vai fazer um ângulo de 90 graus, né, um perpendicular à linha de Frankfurt, saindo do nasion, aonde? Da junção entre o nariz e a região frontal. Então, a gente pode ver outras coisas já, ó, espinha nasal anterior, ó, tem uma depressãozinha aqui na maxila. A gente pode ver outras coisas aqui que a gente vai estudar mais para frente. Mas o que a gente disse de fazer a imagem com um prognatismo? Está aqui, ó. Aqui tem, ó, você vê aqui que ele está com os dentes cerrados e depois um prognatismo forçado. Você pede ao paciente fazer um prognatismo e faz o exame. Então, aqui uma cirurgia de avanço maxilomandibular. Você vê a cefalometria, lá o raio-x, e depois, aqui você já consegue ver a osteossíntese, né, as plaquinhas e os parafusos, ó, tanto na mandíbula quanto na maxila. Então, uma cirurgia de avanço e um estudo radiográfico dessa cirurgia. Claro que não ia ser tão simples assim. Então, só para dar uma complicada, existem várias classificações, várias maneiras de análise. A mais antiga é a de McNamara. Então, esse é o mais antigo, é o que mais se utiliza, e ele estuda principalmente a maxila e a mandíbula. Depois também tem a análise no padrão USP, a análise de Ricketts, que é uma que ela tem um valor maior, ela é para análise frontal da face, e a de Epker, que ela estuda mais o terço médio superior, e a grande diferença dela é que ela é baseada em cima do tecido mole. E também tem as análises de previsão. Quando vai planejar uma cirurgia, você faz desenhos para ver quanto que você pode avançar, quanto que você pode retroceder. Então vamos ver os pontos de novo, vamos ficar repetindo esses pontos para que essa nomenclatura e esses nomes fiquem automáticos e que a gente possa ter um pouco de entendimento. Então tá lá, o ponto superior do meato acústico externo, que é o pório. Orde orbital é o ponto mais inferior do rebordo orbitário. Pronto, nossa linhazinha lá. Esses dois são importantes. O nasion é o limite anterior da estrutura nasofrontal na secção sagital. O gnation é a bissetriz do ângulo formado pelo plano mandibular e o nasio pogônio. Então, o pogônio é essa parte mais anterior aqui do mento. Então, você pega esta linha aqui, pega esta linha aqui e o ângulo do meio vai dar o gnation. Tá bom? Então, você tem esse plano mandibular e essa linha NPOG aqui, ó, pronto. O ângulo formado no meio é onde você vai colocar na estrutura óssea o gnation. A é a maior concavidade da apófise alveolar da maxila, que é aqui, ó, embaixo do nariz, você consegue palpar que é um pouquinho mais fundo. A espinha nasal anterior, né, vem do inglês lá, Anterior Nasal Spine, por isso que fica ANS, mas não é então. E o ME, que é o menton, o ponto mais inferior da sínfise mentoniana. Você palpa aqui, você consegue perceber, a parte mais de baixo é o menton, a mais da frente, a gente vai ver mais para frente. Então, depois eu tenho o CO, que é de condylon, o ponto mais superior e posterior do côndilo da mandíbula, a gente consegue palpar na gente também. O GO, o ponto mais posterior e inferior do ângulo da mandíbula, que é aqui, ó, é o ângulo da mandíbula aqui embaixo. O pogonium, que é o ponto mais anterior da sínfise mandibular, aqui, ó, o queixo, a ponta da frente do queixo, não a de baixo é o menton, a da frente é o pogonium. A linha de Frankfurt novamente. O comprimento maxilar, então, daí começam as linhas, os traçados, os planos. Então, olha, qual que é o comprimento maxilar efetivo? Ele vai do côndilo até o A. Qual que é o comprimento mandibular efetivo? Ele vai do côndilo até o gnation. Qual que é a altura facial anterior? Ela vai da espinha até o mento, espinha nasal anterior até o mento. Então, assim que ele vai fazendo esses planos, esses traçados, e daqui a pouco alguns ângulos. Então, tem outro padrão de medida que a gente vai ver essas relações
de alguns pontos anatômicos em relação a estas linhas. Vamos ver mais algumas linhas. Ó. A N perpendicular. O que é isso daqui? É a distância. Então, essa linha perpendicular a Frankfurt, ela ficou com o nome de N-perp, que é N perpendicular. Tá certo? Então, você traça 90 graus aqui. Então, ó, a N-perp é a distância do A, ali da maxila, até a linha perpendicular do nasion. Vou ver mais algumas linhas. Ó. A N perpendicular. O que é isso daqui? É a distância. Então, essa linha até o mento. Pronto, aqui, ó. Pog N-perp. Ela vai do pogonium até essa distanciazinha do nosso N perpendicular. Então, essa daí então você vai vendo. Na verdade, eu faço um plano horizontal, um plano vertical, pego padrões, pontos anatômicos importantes, traço as distâncias e vou vendo a distância de determinados pontos anatômicos a essas linhas imaginadas que nós traçamos. Mas e para o estudo da via aérea? Aquela que a gente falou que é legal fazer aquele bochecho com bário antes de fazer o exame. Vamos ver alguns pontos que são importantes também para o estudo da via aérea. Vamos lá. Então eu tenho a espinha nasal anterior, eu tenho a espinha nasal posterior, que é aqui, ó, Posterior Nasal Spine. Está vendo aqui? Pronto, PNS. Ó. Então a anterior e a posterior. Daí eu vou ter o pálato. Então eu tenho a ponta mais baixa do pálato, o finalzinho do pálato é o ponto P. O ponto mais alto é o 1. E o meio do caminho entre os dois é o PP2. Então vamos lá. O PP1 é o pálato superior. O PP2 é o centro entre a espinha nasal posterior e a ponta. E o PP2 apóstrofe, isso que é importante vocês verem, é a projeção na parede posterior. Então, alguns pontos que você vê seguido de apóstrofe é quando esses pontos você está imaginando um sombreamento como se estivesse sendo projetado para a parede posterior. Depois nós temos aqui o ponto mais anterior do atlas, que é o AA, o do hioide, que é o H, a ponta da língua, né, que é tongue tip, é o TT, e aonde a língua cruza com o contorno a base da mandíbula, que aqui é o TB. Ó. Então, o base, né, é o tongue base, tongue tip. Como a gente tinha dito, do mento, a parte mais baixa de todas é o ME, é o inferior da sínfise mentoniana. O ponto B, eu não tinha o ponto A, que era aqui quando eu conseguia sentir a parte mais posterior da curvatura aqui da maxila. A mesma coisa, o B é o da mandíbula. Então, o A e o B. Ponto mais posterior da curvatura da sínfise mandibular. Da espinha nasal posterior até a pontinha do pálato é o tamanho do pálato mole. E qual que é o meu espaço aéreo ao nível da base da língua? É a projeção, olha lá, de B para GO. Então você vem aqui, ó, o GO, o GO, o B, você faz essa projeção, e imaginando essa distância aqui, você vai ter lá, o normal é de 15,5 milímetros para homem e 13 milímetros para as mulheres. E o espaço da nasofaringe é aquela lá, do atlas até a espinha nasal posterior. Olha lá. A atlas até a espinha nasal posterior. O normal é 36 milímetros, tanto nos homens quanto nas mulheres. E o espaço inferior da faringe, o normal é 17,5 nos homens e 13,5 nas mulheres. Eu estou falando vários números e pontos e ângulos de uma vez, mas é como eu disse no começo, essa é a matéria e eu acho que é importante a gente ficar repetindo e vendo junto, só para a gente entrar nesse universo e começar a ter na nossa mente. Então são linhas importantes, traços importantes, que a gente vai tentar descobrir, poxa, qual que é o espaço da cavidade nasal, qual que é o espaço posterior, qual que é o espaço inferior da faringe, e você vai imaginando, porque caso aconteça de cair uma questão bem específica, você vai ter isso na sua cabeça, vai ter uma imagem junto e você consegue imaginar. Então, vamos lá, nós já vimos vários pontos. Ó.
a gente viu lá o ângulo inferior da mandíbula, a parte mais alta do meato, o côndilo, a borda inferior da órbita, o naso, a espinha nasal anterior, aquela depressãozinha na maxila, o A, o B que a gente viu que é o da mandíbula, o pogônio, o menton, o gnation, que é aquela bissetriz dos dois ângulos. E tem outro também que é importante, que é o PT, que é o ponto mais superior e posterior da fissura pterigomaxilar. Então, estes, como está no tratado, são os pontos principais de McNamara. Então, acho que esses vale a pena a gente ter essa ideia e estudar um pouquinho. É legal até brincar, pegar uma imagem dessa e fazer os traços. Copia uma vez os traços, você não esquece mais. Pega uma imagem dessa, imprime, pega uma régua e faz uma vez cada traço. Para estudo é uma ótima dica. Outras relações do A até essa linhazinha deve ser essa distância aqui do A até a perpendicular da N, então você deve ter 1 milímetro. E do pogônio até essa linha, o pogônio aqui está marcado na parte mole, não, o pogônio é aqui, ó, no osso, tá? Isso aqui é do tratado. Esse aqui tinha que ser 1 a 4 milímetros. Então a distância, está vendo? A distância de alguns pontos para perpendicular da N. A AFI, que é a altura facial anterior-inferior, ela vai da espinha nasal anterior até o mento lá embaixo. Nos homens, 70 a 74 milímetros, nas mulheres, de 66 a 67 milímetros. Essa aula é totalmente baseada no tratado, que é a literatura obrigatória de vocês. Então eu fiz questão de colocar todas as figuras que estão no tratado, para que vocês vissem, tivessem uma noção que talvez essas sejam as coisas que foram mais importantes para os autores, né? Para o estudo de vocês. Os dentes também têm uma importância. Então você pode ver a mesma coisa, aquela perpendicular da N, a distância do incisivo superior, que tem que ser de 4 a 6 milímetros, e do inferior, que tem que ser 1 a 3 milímetros. O Ricketts é aquela que a gente falou, que é o estudo frontal da cefalometria. Ele é utilizado muito para síndromes e para simetrias importantes. Então, análise frontal, você vai ter as medidas da largura nasal, da altura nasal, da largura da maxila, da largura da mandíbula e da largura facial. Então, o Ricketts é de frente. E o padrão USP? O padrão USP, ele vai utilizar muitos pontos iguais aos de McNamara. E ele acaba também utilizando um ou outro ponto em tecido mole. E ele também utiliza bastante a cela, que é bem no meio da cela, é a marcação do ponto S. Então fica parecido, ó, cela, que a gente já viu, o nasion, o porion, né, que é o bordo superior ali do meato acústico externo, a borda inferior da órbita, o mesmo A, que é o mais profundo do alveolar superior, o mais profundo da concavidade alveolar inferior, o B, a parte mais inferior do ângulo da mandíbula posterior e inferior, que é o gônio, o mento, que é a parte mais baixa do mento, e assim vai. Quase todos os mesmos pontos. E dá uma importância legal também para o S, que é bem no meio da cela. Então, alguns planos. Só traçar as linhas. Ó. Se a gente for do S, do meio da cela, para o ângulo nasofrontal ali, para o N, para o nasion. Então, eu tenho a base anterior do crânio. Se eu pego do Frankfurt, quem é o Frankfurt? Do porion, parte superior, ao orbital. O plano oclusal. Então está aqui, ó, incisivo ao molar, mandibular, gônion ao mentoniano, linha NA, posição antero-posterior da maxila, ó, linha NA, linha NB, antero-posterior da mandíbula. Então a ideia é a mesma. E uma outra avaliação aqui. Essa imagem mostra aquilo que eu tinha dito. Em alguns momentos, ela utiliza também tecidos moles. Então, aqui a linha H, que é um traçado sobre o perfil do tecido mole, tangencia o mento e o lábio superior.
a distância da ponta do nariz para essa linha tem que ficar entre 9 e 11 milímetros. Tá vendo? Ó? Então você está fazendo uma avaliação de tecido mole, até uma avaliação para uma possível rinoplastia, utilizando essa cefalometria do padrão USP ali. O SNA é a posição da maxila em relação à base do crânio. Então você pega a maxila, o ponto A, e ela fica mais ou menos em 82 graus. O SNB, a mesma coisa, mas morando lá para baixo. Então o que acontece aqui? Se eu falar, e se esse ângulo for maior? O que vai acontecer? Eu estou vendo que esse queixo dele está mais para frente, não está? Então, olha, se aumentou o ângulo, eu falo, ele está com prognatismo. Se o ângulo for menor, ele está retroposto, né? Então é assim que a gente vai, isso que eu tinha dito naquele momento, de repente tentar imaginar esses ângulos, porque uma pergunta que ele faça, essa é a dica de fazer uma vez o desenho e colocar todos num desenho desse, você mesmo colocando e desenhando os ângulos mais importantes, esses que estão nas figuras, me parecem que foram considerados importantes, porque foram que colocaram figuras, né? Colocando uma vez isso, você consegue ter uma noção, se aumentar o ângulo, acontece isso, o queixo vai para frente, vai para trás, você vai pensando mais ou menos assim. Depois uma outra, que é o triângulo de Tweed. Ficou um pouquinho borrada a imagem, mas dá para a gente ter uma noção. Então, ó, o FMA é o Frankfurt Mandible Angle de 25. Que é esse ângulo aqui, ó, como seria a junção da linha de Frankfurt com a mandibular. A FMIA, essa daqui, ó. Então, Frankfurt é aquela que vai lá para o A, que tem que ficar mais ou menos em 68. E essa daqui, IMPA, que é o da mandíbula, ele fica mais ou menos em 87. Então esses são esses estudos, e esse é considerado o triângulo de Tweed. Pronto. O que é o triângulo de Tweed? São esses três ângulos fechados pelos seus respectivos traçados. O Epker é aquele que a gente viu, que é o estudo dos tecidos moles na cefalometria. Então ele vai fazer principalmente todos os seus pontos são colocados em tecido mole, vai levar o lábio superior, o lábio inferior, a distância, o ângulo nasolabial, o mento e a proporção entre as distâncias e principalmente as proporções entre estas medidas. Então você vai lá, o A para B é 1 para 1, o C para D é 1 para 2. Então isso aqui é muito utilizado para cirurgia estética. Depois eu tenho os estudos de previsão. O que são os estudos de previsão? Os estudos de previsão são aqueles que eu faço os traçados em cima de uma cefalometria para ver quanto que eu conseguiria anteriorizar, posteriorizar e fazer o meu planejamento cirúrgico. O que acontece? Ó, o osso, então eu vou fazer o estudo em cima do osso, mas eu tenho que saber que existe uma desproporção. O que eu movimentar de osso, eu não vou movimentar igual de tecido mole. Mais ou menos é 0,7. Eu mexo 1 centímetro de osso, 0,7 de tecido mole. Então o que acontece? Se eu sei que esse tecido mole é bem espesso, ele vai movimentar menos, vai aparecer menos. Se esse tecido mole é bem fininho, for bem fininho, o que eu mexer no osso, eu vou mexer no tecido mole. Então o tecido espesso diminui e o fino aumenta. Quer dizer, o fino fica quase 1 para 1. Quanto mais espesso, menor vai ser. Aqui alguns casos, então eu tenho um avanço de maxila e retrusão de mandíbula. Consegue ver bem o pré e o pós. Olha essa parte aqui, como fica importante, ó. A maxila e a mandíbula para trás. Olha que diferença. Aqui, ó, avanço de maxila. Então esse bloco, você consegue ver até cicatriz aqui, ó. O avanço de maxila e retrusão da mandíbula, mesma coisa, consegue ver aqui o material de autossíntese, aqui as plaquinhas e os parafusos, né? Tanto em cima quanto embaixo. Avanço de maxila, aqui, ó. Então, nesse caso, uma impactação da maxila, mais uma retrusão e rotação da mandíbula, uma mentoplastia e uma rinoplastia.
Olha uma diferença total do perfil do paciente. Legal. Então, claro, vocês vão ter que estudar bastante esses ângulos e escutem a aula mais de uma vez, mas a dica que eu teria para dar para vocês é leiam o capítulo, façam o desenho, coloquem os pontos mais importantes e façam os ângulos, pelo menos os que estão na figura. Isso vai deixar com isso bem fluido para vocês. Muito obrigado e espero vocês para uma próxima aula daqui a pouco. Oi pessoal, voltei. Vamos de novo estudar um pouco mais aí. Agora um tema que eu gosto bastante é válvula nasal. Vou tentar dar uma passada para vocês de válvula nasal. Mais uma vez eu baseei essa aula completamente no tratado e é um resumão. Depois eu acho importantíssimo vocês lerem bem o tratado, mas vai ajudar vocês bastante no estudo de vocês, tá bom? Então a válvula nasal ela tem várias características, né? Os problemas, as alterações da função da válvula nasal, as obstruções na região da válvula nasal, elas são congênitas ou iatrogênicas. A iatrogenia tem um papel importantíssimo nas disfunções de válvula nasal, infelizmente. Então, existem estudos que mostram que até 50% dos pacientes que são submetidos a uma rinoplastia vão cursar com obstrução nasal depois no pós-operatório. Então, a cirurgia de válvula nasal é uma rinoplastia funcional. Você vai muitas vezes mexer numa parte externa, numa parte onde vai ter que mexer na forma do nariz, na parte plástica do nariz, para resolver um problema funcional. E nas rinoplastias estéticas, onde você vai corrigir alterações de válvula nasal e também você vai fazer cirurgias na região da válvula nasal para prevenir uma possível disfunção dessa região. Então isso é muito importante. São duas as válvulas nasais. A interna, que fica na altura da cartilagem superior, e a externa, que é bem na borda do nariz, como a gente vai ver mais para frente. Como que é feito o diagnóstico? Observação e tal. Como observação? Não tem aquele paciente que quando ele chega no consultório, ele vai puxar o ar pelo nariz, ele vai expirar forçosamente e você consegue ver um colabamento de alguma região nasal, ou bem da pontinha, ou bem na junção aqui das duas cartilagens, nessa parte mais mole, você não consegue ver isso. Ah, quando eu inspiro forte, doutor, esse meu nariz ele trava. Pronto, foi através da observação. Da manobra de Cottle, então a manobra de Cottle ela ficou meio em desuso. Por quê? A manobra de Cottle é você fazer essa puxada lateral aqui, na bochecha, você pega e abre. Essa era a manobra que era utilizada para fazer o diagnóstico de disfunção de válvula. Mas alguns anos atrás fizeram um estudo que perceberam o seguinte: todo mundo melhora. Qualquer pessoa que você pegue, você abre aqui a base do nariz, puxando pela bochecha, melhora a respiração. Então isso aí não prediz nada. Então o que a gente faz hoje? Faz a Cottle modificada. Como que é a manobra de Cottle modificada? Você vai com um estiletezinho ou com uma cureta e por dentro do nariz você dá um pouquinho de sustentação, você abre um pouquinho a válvula interna e a válvula externa e você consegue um diagnóstico preciso de qual é o ponto que está acontecendo esse colabamento e aí você vai escolher qual técnica que você vai utilizar para tentar corrigir. Então, o que a gente utiliza hoje é a manobra de Cottle modificada, que é com a curetinha ou com estilete, você palpar e empurrar e dar sustentação para essas regiões para você descobrir qual válvula que está com problema e você fazer a escolha da sua técnica operatória.
Aqueles dilatadores nasais que estão na moda, eles são importantes para você ver aonde que eles são colocados, qual que é o sítio que eu estou tendo uma disfunção. Então eles são auxiliares no diagnóstico até topográfico das minhas disfunções de válvula. Mas os dilatadores nasais nunca têm indicação? Existe. O paciente que não tem a possibilidade de operar por questões fisiológicas ou não quer se submeter a uma cirurgia e precisa usar um aparelho, um CPAP, está com dificuldade, pode ser uma indicação até do dilatador nasal, mas isso é uma outra aula, só para comentar um pouco. Então ela foi descrita, as regiões de válvula nasal, por Mink, em 1903, e depois em 70 com Bridger, que foi estudada mais profundamente e descrita de uma maneira mais precisa. Existem leis da física que são envolvidas, são aquelas leis de fluxo dentro de um cano, né? Essas são a base da lei. Então você tem a lei de Poiseuille, que é o local quando eu tenho um estreitamento, eu tenho uma aceleração do fluxo, e o de Bernoulli, que vocês já conhecem bem, que eu tenho quando eu aumento o fluxo, eu tenho uma diminuição da pressão exercida na parede intraluminal. Quer dizer, então eu tenho uma diminuição da pressão, ela perde um pouquinho a sua sustentação. A válvula nasal interna, é aquela lá da cartilagem alar superior aqui, ó. Então, qual que é anatomicamente? Isso aqui é muito importante vocês saberem exatamente do que se consiste as válvulas. Qual é o ponto, quais são os pontos anatômicos que definem as válvulas, tanto a interna quanto a externa. Qual que é o da interna? É o ângulo formado medialmente pela porção superior do septo nasal, superiormente e lateralmente pela porção caudal da cartilagem lateral superior, então aqui na lateral, o septo no meio, e inferiormente pela cabeça do corneto inferior. Então esses são os pontos. Em caucasianos isso aí deve variar entre 10 e 15 graus. Então, medialmente pelo septo superior, superiormente e lateralmente pelo bordo da cartilagem lateral superior e inferiormente pela cabeça do corneto inferior. Então, quais são as alterações que eu posso ter que vão me levar a uma disfunção da válvula interna? Um desvio septal alto, uma hipertrofia de corneto, um colapso do dorso cartilaginoso, ou se essa cartilagem alar superior ela for muito débil, muito molinha, tem uma fragilidade, quer dizer, está tudo no lugar, mas ela é frágil, quando eu tenho essa diminuição da pressão, ela colapsa. Quais são os pacientes que têm uma maior propensão a ter uma disfunção de válvula interna depois de uma rinoplastia? São aqueles pacientes que têm uma pirâmide estreita e alta, o nariz fino e alto, tem os ossos próprios curtos, quer dizer, quanto mais curtinho o osso próprio do nariz, mais perigoso, a pele fina e a idade avançada. Nas cirurgias de válvula nasal, nós utilizamos enxertos para corrigir. Então, de onde que vêm esses enxertos? Mais normalmente, vem do septo, depois das orelhas e da costela também, em alguns casos é necessário. E quais são as cirurgias para a válvula nasal interna? O spreader, o auto-spreader e a asa de borboleta. Essa é uma outra boa. Quais são as cirurgias para a válvula nasal interna? Essa é uma boa pergunta. Spreader, auto-spreader e asa de borboleta. O que é spreader? Spreader é espalhar, né? Lembra da Bíblia? Spread the seeds, quer dizer, espalha as sementes. Então, spreader é espalhar, você tem que espalhar um pouquinho o dorso do nariz. Auto-spreader, você vai espalhar um pouquinho utilizando a própria cartilagem superior. E a asa de borboleta que a gente vai ver mais à frente. Então vamos colocar lá o spreader. O spreader foi uma técnica que foi popularizada por Chin, uma técnica mais antiga. Você faz pequenos retângulos de cartilagem, normalmente do próprio septo, de 4 a 6 de espessura e 20 a 35 milímetros de comprimento. Você faz um bolsão subpericondrial entre a quadra angular, que é a cartilagem do septo, e a inserção septal da lateral superior. E você aumenta a espessura e o ângulo do dorso. Você aumenta a espessura e ângulo do dorso, ali dessa região do dorso, aumentando o ângulo. Ela tem que ir, isso é importante, ela tem que ir desde a junção ósseo-cartilaginosa até o ângulo septal anterior. Quando você coloca um spreader, você precisa que esse retangulinho ele bata no osso e venha quase até a ponta.
da cartilagem quadrangular ali, dá até o ângulo septal anterior. Então lá, aqui ele vai fazendo a técnica para montar o seu spreader, e aqui ele faz uma liberação caudal da crista da maxila. Quer dizer, quando você faz a liberação da crista da maxila, você vê que parece que tem um avancinho até, né, da cartilagem. Então olha lá o spreader graft, ó. Aqui está, ó, ele já suturado de um lado. Consegue ver, ó, o spreader unilateral. Está aqui a cartilagem antiga, aqui o enxertinho dele e as suturas, ó. O spreader de um lado só. Aqui a gente consegue ver que eu tenho um retângulo aqui, que foi feito, ó, um enxertinho, o septo no meio e o outro enxertinho aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó, o spreader, tá vendo? O dorso do nariz, ele alargando essa região que vai do osso até o bordo anterior aqui do septo. Eu alargo isso, aumento um pouquinho o ângulo e aumento um pouquinho o ângulo meu da válvula interna, diminuindo a chance de colabamento, dando mais estrutura e diminuindo aqueles efeitos das leis da física que vão aumentar muito o fluxo, diminuir a pressão na parede lateral, né? Auto Spreader Graft. Vou voltar a imagem um pouco. Então esse retangulinho, esse enxerto, eu peguei do septo. Mas quando eu baixo o dorso do nariz, que eu diminuo a quadrangular, as laterais, as cartilagens superiores, elas ficam sobrando uma bordazinha lá em cima. O que eu faço? Eu só faço um cortezinho sem cortar de fora a fora e eu dobro ela para dentro. Então, dobrando para dentro, em vez de eu precisar pegar um enxerto, eu pego a própria cartilagem e faço uma dobradura lá. Então, eu utilizo a própria cartilagem alar superior. Após a ressecção da parte alta da quadrangular, quer dizer, quando eu diminuo o dorso, as laterais vão ficar sobrando uma binha lá em cima. Eu dobro essa binha e suturo ela entre a superior e a quadrangular. Então, é um auto spreader graft. Flaring suture, quer dizer, essa é uma sutura para tentar levantar, para dar um flare nessa válvula interna. Então ela não utiliza enxertos, é só uma sutura, ela é feita com um fio não absorvível, então por exemplo um nylon 5.0, ela fica entre o dorso da cartilagem superior, ela entra pela cauda e sai cefálica. A gente vai ver tudo isso no desenho. E o outro lado entra cefálico e sai caudal. Então está aqui, ó. Essa é a sutura, quer dizer, o que é a intenção? O ponto ele fica passado aqui nas laterais. Quando eu fecho o ponto, ele tende a aproximar essas duas asinhas aqui, ó, dá um flare, né? Então, quando ela faz isso, ela aumenta o ângulo, então ela corrige um problema de válvula interna teoricamente, tá? Você vai ver, ó, e aqui o que aconteceu nessa figura? Tá aqui, ó. A sutura foi feita. Então ela entra por baixo, sai por cima, entra por baixo, sai por cima, né? Ela faz dá um nó, quando ele faz o nó, ele tenta aproximar isso como se fosse abrindo as asas e resolve isso. Aqui que a gente vê, ele tinha colocado um spreader, ó. Tá vendo? Submucoso, um retangulinho de cada lado, associado à sutura. Então é uma boa técnica para você associar a um spreader, né? A flaring suture aqui. Agora o que não pode acontecer? Você não pode deixar ela romper a mucosa para não ficar exposto dentro da cavidade nasal. Quando for dar esses pontos da flaring suture, você não pode pegar e romper a mucosa, ou senão você vai ficar com o fio aparecendo dentro da cavidade nasal, né? E existe muita controvérsia sobre a manutenção a longo prazo. Também tem outras coisas, por exemplo, se você pega muito pouco, tem chance de rasgar a cartilagem, se você dá o nó muito apertado também. Então é tudo meio na mão. Outro enxerto importante, o asa de borboleta. O asa de borboleta é um enxerto que foi difundido por Cook. Ele é um enxerto de cartilagem sobre um sulco na quadrangular próximo ao septo caudal anterior. Eu vou falar tudo. Ela é suturada na parte caudal da superior bilateralmente para se tornar convexa com a concavidade apoiada no septo caudal. Elas empurram as laterais lateralmente, aumentando o ângulo da válvula nasal interna. Então o que é isso? Eu não tenho um problema na válvula interna, não tenho um problema aqui? Imagina que eu pegasse uma cartilagem reta, colocasse sobre o dorso do nariz e suturasse uma ponta dela desse lado e uma do outro. Você concorda que a força dela ia querer como uma molinha abrir de novo? Então é isso. Só que se eu colocar uma cartilagem aqui, de fora a fora, e só suturar nas minhas laterais,
vai ficar parecendo um quadradinho aqui em cima, não vai? Não vai desenhar na pele? Então eu preciso fazer um bercinho para ela. Eu preciso dar uma cavadinha na quadrangular, preciso diminuir um pouco só para fazer um encaixe perfeito ali, como se fosse um Lego, faz um encaixezinho perfeito, e faço as suturas e ela levanta um pouquinho. Então tá lá a colocação do enxerto, e quando eu coloco, ó, ele colocado aqui em cima, asa de borboleta, ó, tá? Dos dois lados. Então pegou um aqui, dobrou, ele vai tentar abrir, eu suturo nas duas laterais. E aqui está o dorso, e ela aqui, ó, o enxertinho por cima de tudo, por cima das laterais. Ah, mas daí ia ficar mais alto do que era antes do nariz, tem razão, por isso que tem que fazer aquele chanfradinho, tem que fazer um degrau. Então, qual que é a desvantagem em relação aos spreaders? Ela pode aumentar o volume do dorso e da ponta, e a necessidade de confeccionar o leito. Você tem que fazer, tirar um pouquinho de volume ali da parte quadrangular do dorso cartilaginoso, para encaixar e manter o mesmo nível que ele estava antes, né? Vamos para outro lugar agora. Vamos para a válvula nasal externa. Mesma coisa, importantíssimo. Quais são os pontos que definem a válvula nasal externa? É o septo caudal, a columela e o triângulo frágil anteriormente. Então, a columela, septo caudal e o triângulo frágil anteriormente. O rebordo alar lateralmente, que é o bordo caudal da cruz lateral da cartilagem alar inferior, que é a parte cartilaginosa aqui, ó. E o assoalho do vestíbulo nasal inferiormente, que é o piso do nariz, o assoalho do vestíbulo, né? Então é bem a entradinha, são as estruturas bem da entrada do nariz, principalmente na sua porção superior. É lá que acontece mais esse efeito da válvula, mas o assoalho do vestíbulo nasal é um dos pontos anatômicos que designam a válvula. Na válvula externa, normalmente quais são os casos que me levam a disfunções de válvula externa? A ressecção excessiva da cruz lateral da cartilagem alar, quando afinava muito, faziam-se cirurgias, faziam quase que amputação total. Então você deixava muito frágil essa cartilagem, a cruz lateral aqui, a lateral da cartilagem tão estreitinha, que ela perdia sua capacidade de estrutura. Então, ou logo na hora ou com o tempo, ela perdia a força e colabava. A ponta mergulhante, quando a ponta do nariz está quase encostando aqui no lábio. O desvio caudal, então você tem uma disfunção de válvula externa, porque o caldo, a cauda, o septo, está empurrando essa lateral e obliterando. A columela muito alargada. E é importante o diagnóstico preciso dos locais de fragilidade e também, quando for, por exemplo, columela alargada ou desvio caudal, o de obstrução, porque está obstruído porque a columela é muito larga e ponto. Às vezes só corrigindo isso você já resolve. Então tá lá, a gente vê o piso do nariz, o soft triangle aqui, a lateral, a cruz lateral, o septo, né, o septo anterior, aqui por cima ainda na pele que faria parte, a columela também faria parte. Olha lá a figura deles lá. Tá vendo? É muito típico, teve uma época, muitos anos atrás, onde se faziam ressecções importantíssimas da lateral e perdia totalmente a força, e com um pós-operatório tardio os pacientes cursavam com essa disfunção valvar externa importante. Olha aqui, tá vendo? Totalmente curvado, né? Então, quais são as cirurgias que nós podemos fazer para tentar corrigir essas disfunções da válvula nasal externa? Uma columeloplastia, uma correção do desvio caudal, um Batten graft. Batten vem meio que de tábua, então um enxerto de tábua, um enxerto de suporte de madeira, assim. Vamos ver mais para frente. Um enxerto de contorno, então Aller ring, um strut, uma estruturação de cruz lateral, um turn and flap de cruz lateral, ou outros, asa de gaivota, e assim vai. Então a columeloplastia, isso é para quando tem aquela columela que ela é assimétrica ou ela é muito larga, é relativamente comum. Então você faz uma pequena incisão na columela, de 1 a 2 milímetros, só para sepultar o nó. Passa com um fio de nylon 4.0 para um lado, volta de novo para a mesma incisãozinha que você fez e fecha o nó. Então ele vai ficar um nozinho escondido.
esse mínima incisão você pode estruturar com um fiozinho absorvível, qualquer coisa que resolve. Então você só está dando um ponto, você faz uma mini incisão de 1 a 2 milímetros, só para você poder passar um fio não absorvível, um nylon, para o outro lado na mesma altura, volta pelo mesmo ponto e fecha e estrutura aqui com um fiozinho absorvível depois, só para a pele. Então, esse ponto é o mesmo daquele ponto septo-columelar sem a fase septal. Porque uma variação desse ponto é quando você voltar, você passa ele pela cartilagem, tentando subir e descer um pouquinho a ponta do nariz, fixando essa columela no septo mais para cima. Entendeu? Então você faz isso daí sem passar pelo septo, só columela com columela, só para estreitar a columela. Essa daí é uma columeloplastia. As correções de desvio caudal. Então, às vezes, o desvio caudal é tão importante, você tem que fazer um acesso de rino para poder resolver. É importante você separar ele da lateral superior. Descolamento bilateral do muco pericôndrio, não pode descolar de um lado só, você precisa soltar totalmente essa porção caudal. Importantíssimo, desarticular da espinha nasal anterior, tem que soltar ele lá de baixo. Quando você descola os dois lados e solta ele, como ele está torto, quando você for alinhar, ele vai sobrar, vai vir para fora. Então você tem que tirar esse excesso. Então, remoção do excesso do tamanho vertical para relocar na espinha nasal anterior. Então ele está desviado lá para dentro. Eu disseco as duas laterais, separo da inferior. Quando eu faço isso e retifico ele, o que vai acontecer? Ele vai vir para fora. Então isso tudo aqui eu preciso amputar, preciso remover esse excesso. E às vezes, para poder deixar ele retinho, eu preciso colocar enxertos dos dois lados para manter ele reto, eu preciso fragilizar a cartilagem, preciso dar pontos para tentar trazer ele um pouquinho mais. Então eu também tenho um pouco de uma complementação a ser feita em muitos casos. Então, vamos ver o Battengraft. O Battengraft é um enxerto relativamente simples de colocar, tem esse nome como se fosse uma estrutura de tábua, né, um Battengraft, e ela é utilizada normalmente a cartilagem da concha ou do septo. Ela é feita para o colapso do rebordo alar, quando teve uma ressecção exagerada da cruz lateral ou uma fragilidade congênita, aquele paciente que já chega sanfonando aqui na asa nasal. Se for fazer um acesso fechado, você tem que fazer um bolsão. Um bolsão que vai desde o seio piriforme até o remanescente da cruz lateral. Então você vai do que sobrou da cartilagem até o seio piriforme. Entendeu? Ele fica preso lá embaixo no osso até onde encostou da cartilagem. Ele fica assim, ó. Fica aqui no osso, a cartilagem, ele vem por baixo aqui, então ele não deixa mais colabar. Ele faz essa estrutura. Agora, se eu coloco isso e vejo que ele ficou bem fixo, tudo bem, acabou. Ou se não, eu preciso dar pontos para fixar. Então ele pode ser feito só com um bolsãozinho fechado. Esse é um Battengraft, um enxerto de lateral. Então você vê que ele fica em cima de tecido mole, né? Ele fica embaixo, perdão, de tecido mole. Ele pega dois pontos relativos, um que é o osso e o outro que é a cartilagem, mas ele fica tentando segurar para que essa parede frágil não possa colabar. Tá lá, ó. A confecção de um bolsãozinho, tá vendo? Um descolamento lá, tem que descer bem. E a colocação, olha como já melhora com a colocação do Batten. O enxerto de contorno, Alar Ring, que é o de borda, né? Então, é quando eu tenho uma desproporção na relação da asa columelar, uma retração maior do que 2 milímetros. Então, aqui, ó, na asa columelar está retraída. Aquele nariz que parece que ficou curto, que ficou altinho aqui, fica aparecendo muito da columela. São os casos de insuficiência valvar externa leve a moderada. Ela pode ser feita com acesso aberto ou fechado, e essa bolsinha ela é dissecada junto ao rebordo alar. Então, você vai bem na bordazinha aqui da alar, você vai fazer um bolsão dissecando bem na bordinha. Esses enxertos normalmente eles têm de 2,5 a 6 milímetros de largura e vai de 20 a 25 milímetros de extensão. Um retangulinho. Então lá, tá vendo que ele tem uma retração importante aqui? Tá vendo? Aqui você consegue notar, ó, que ele faz até um sulco aqui, né? Então você pega e faz um preenchimento, né? Você faz um enxerto de borda, né? Um Alar Ring, né?
bem na bordinha da alar, olha como ele corrige, tanto na visão frontal quanto na inferior. O strut de cruz lateral. Então, às vezes a cruz lateral fica muito débil e eu preciso colocar alguma estrutura para que ela fique mais sólida, mais firme. Então isso aqui é para coisas mais pesadas, quando essa cruz lateral está com uma deformidade grande. Ela tem a sua situação, a sua aplicabilidade nas questões funcionais, nas estéticas, como por exemplo na ponta em caixote, aquele que é muito quadradão, a ponta em parênteses, na retração importante da asa, na cruz lateral côncava ou convexa e nas insuficiências da válvula externa. Então, às vezes, não é só porque ela é débil, às vezes é porque ela é uma cartilagem mal posicionada, anatomicamente comprometendo a estética e a função do nariz, mas às vezes é porque ela é dura, então eu quero remoldar ela, eu quero colocar um enxerto que eu possa deformar e deixar ela do jeito que eu quero. Eu quero alinhar ela um pouco. Ela é em parênteses, ela é quadrada, ela tem uma cartilagem dura e tem as suas formas muito desenhadas de uma maneira que é prejudicial. Então eu tento aliviar um pouquinho esses ângulos, suturando alguns enxertos que vão diminuir um pouquinho esses graus, né? Normalmente é utilizado o dessepto, a cartilagem do septo, pode utilizar concha, às vezes em casos extremos até costela. Normalmente ela tem de 18 a 25 milímetros de tensão e 4 de largura. Mesma coisa, pode fazer uma bolsa ou para o próprio vestíbulo. Esse para você colocar um enxerto, tá? Para você fazer um enxerto de sustentação e remodelamento da cartilagem lateral, da cruz lateral. Agora, tem uma outra questão. Às vezes eu quero reposicionar, às vezes eu quero soltar ela inteira. Então, olha, é o seguinte, a forma desse nariz, essa cartilagem alar, ela está com um ângulo muito aberto. Eu quero trazer essa cartilagem alar mais para cima ou mais para baixo. Então, preciso fazer uma soltura total, que daí seria um reposicionamento da cruz lateral, que é associado muitas vezes a essa técnica dos struts de cruz lateral. Então, está lá um caso, uma disfunção de válvula importante, já consegue observar bem, ó, o nariz tem essa projeção importante, mas você consegue ver, já tem uma concavidade aqui, ó, no nariz dele. Então, olha o posicionamento, ó, do domus, olha o posicionamento da cartilagem, como ela é mal angulada, né? E aqui, ó, você consegue ver um retângulo, e ele está colocando por baixo, então, um strut de cruz lateral, está colocando uma estrutura embaixo da cruz lateral. Consegue ver? Ó, que a gente tinha visto o spreader graft lá, as cartilagens retangulares na cartilagem do dorso, dos dois lados. Olha aqui, ó, spreader dos dois lados, ó, spreader bilateral. Olha que melhora, e com certeza vai respirar melhor, né? Não tem mais aquela concavidade importante aqui, aquela depressão, aquele pensamento. Então, tanto estético quanto funcionalmente, você com certeza teve uma melhora significativa. Turn and flap de cruz lateral. Lembra que a gente viu aquele auto spreader? Quer dizer, quando eu vou fazer o spreader, mas as minhas superiores estão sobrando um pouquinho, eu só dobro ela para dentro? Eu posso fazer o turn and flap de cruz lateral. É a mesma ideia, só que utilizando a cruz lateral. Então tem a sua aplicabilidade, tanto estética quanto funcional. Para quando as laterais forem côncavas e convexas e quando forem frágeis, eu tenho que separar a lateral da mucosa, a cruz lateral da mucosa, e incisar sem transfixar longitudinalmente. Dobrar de cefálico para caudal e dar 3 pontos para fixar. Depois suturar com a mucosa, a gente vai ver tudo, para diminuir o espaço morto. Então, eu tenho essas laterais, elas têm que ser bem larguinhas, para que eu possa fazer uma incisão sem cortar ela inteira e dobrar ela. Quando eu dobrar ela, eu preciso dar 3 pontinhos
em cada lado para fixar ela, e depois eu preciso dar um pontinho com a mucosa para que não fique espaço morto. Espaço morto tem as suas complicações, né? Por exemplo, você não quer também que fique juntando serosidade nem sangue ali, né? Hematoma e tal. Então você não quer deixar muito espaço morto no nariz, mas isso é uma outra questão. Então um pré-requisito é que a cruz lateral tenha ao menos 12 milímetros, para depois dessa minha dobradura e sutura, sobre uns 7, 8 milímetros, ela mantenha a sua força e não colabe. Tá lá, ó. Tá vendo? Ó? Então tem as laterais, conseguiu ver que ele fez a marcação exatamente onde ele vai fazer a dobradura, ó. E depois que isso aí está feito e suturado, ele fica com esse aspecto. Então, dobrado e suturado sobre si. Outro enxerto que não tem figura no tratado desse, mas é um enxerto importante, que é a reconstrução de ponta nasal. Então, para ser construções de ponta nasal, tem esse enxerto que é o asa de gaivota. Normalmente é feita com cartilagem conchal. Da concha você faz o desenho, aproveita um pouco da curvatura natural da concha e você confecciona uma nova ponta nasal, né, como se você estivesse mimetizando as laterais, o domus e a cruz medial, e você confecciona uma nova ponta de cartilagem e coloca sobre a antiga ou até resseca a antiga. Então foram muitas válvulas, espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem essa pequena ajuda no estudo de vocês.